a favor do Brasil. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Vem valorizar o nosso seminário, trazer uma contribuição substancial. Passo a palavra agora ao nosso deputado Marcos Pestana, presidente do PSDB de Minas Gerais. Boa noite a todos, caros amigos Mendes Tame, Álvaro Dias, César Conago, Rosane, aos professores Humberto e Ricardo, a todos vocês, muito boa noite. Eu vou procurar ser bastante sintético, o horário está bastante avançado, mas eu gostaria de começar combatendo 3 equívocos que eu creio que, às vezes, minam essa discussão. Em primeiro lugar, para dar conta logo de pronto ao já famoso complexo de vira-lata que foi cristalizado pelo Nelson Rodrigues, quer dizer, não é monopólio do Brasil a corrupção. Fiquemos tranquilos. Existe na Alemanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos, não é um privilégio, um monopólio brasileiro a corrupção. Segundo equívoco, e não é monopólio do setor público. Existe corrupção dentro da iniciativa privada. E a corrupção do setor público implica em relações incestuosas com o setor privado. Então, balizar inicialmente isso. Não é privilégio do Brasil, não é monopólio do setor público. Em terceiro lugar, é preciso combater uma visão que surgiu muito na tona no ambiente criado pelo julgamento da Ação Penal 470, apelidada de mensalão, que a raiz central da corrupção é o sistema político partidário eleitoral. Isso é um equívoco. Existe corrupção na ditadura, na democracia, no parlamentarismo, no presidencialismo, no voto distrital, misto, puro ou na lista fechada, ou em qualquer sistema original como o nosso. Então, a corrupção não nasce do sistema eleitoral político. A corrupção tem a ver com questões que já foram levantadas aqui, com a qualidade das instituições, da Constituição e das leis, o ambiente cultural que é hegemônico na sociedade, a famosa lei do Gerson. Eu não sou niilista, não sou cético, não sou igual um amigo meu que fala que a humanidade não deu certo, mas o ser humano tem essas coisas, ambição desmedida, vaidade, inveja, gula, e essas forças da natureza humana são controladas por um pacto social. Então, isso faz parte de um quadro onde o instinto animal atua com ambições alargadas e nunca próximas ao interesse público, e isso dá margem. Nem toda a sociedade é assim. Não é uma questão só de qualidade institucional e das leis. É uma questão de cultura. Há países onde a corrupção não graceja por uma questão de costumes, de cultura hegemônica. Às vezes, a questão não é falta de boas leis ou falta de instituição, é falta de vergonha na cara mesmo e de compostura. Então, é preciso ter claro que as raízes é a qualidade das instituições, é a cultura predominante, é a agilidade do sistema judiciário, o efeito de demonstração da impunidade, na questão da impunidade é essencial, porque todo mundo põe as barbas de molho. Isso é essencial, o maior instrumento é a eficácia do sistema judiciário. A questão do balizamento da centralização, descentralização, o equilíbrio ótimo entre isso, o que dá para ser descentralizado e o que não dá, para ter mais controle social, a transparência, o controle social, o controle interno, o controle externo, que já foram expostos aqui, o modelo de Estado. Quanto mais burocracia, quanto mais regra, quanto mais complexidade, mais balcão de negócio. Cada lugar que tem licenciamento, regulação, qualquer tipo de intermediação de interesses, arbitragem de interesses, é um foco potencial de corrupção. Quanto mais moderno, transparente e ágil e simplificado for o Estado, com 39 ministérios, fica difícil combater a corrupção. Mas não há dúvida, para entrar no tema, que
o sistema político-eleitoral partidário tem uma forte, e seu financiamento tem uma forte interface com o problema da corrupção. A arquitetura do sistema, as regras do jogo contribuem, não são a raiz única. Essa história que surgiu na ação penal, que o problema é do sistema político-eleitoral partidário, vamos afastar essa tese. É muito mais complexo que isso. Mas é evidente que o financiamento da atividade política, e particularmente das eleições, ao confrontar o jogo de poder, a busca de hegemonia política, com o financiamento inevitável das campanhas e da atividade partidária, isso provoca um canal que tem que ser regulado por boas normas, de forma transparente e com instituições eficazes fiscalizando. A reforma política, eu fui membro da comissão especial durante 1 ano e meio e do grupo de trabalho que gerou a PEC que o presidente Henrique Alves quer votar em abril. Eu sou um pouco mais otimista que o Álvaro. Nós queremos votar essa PEC, que é uma pequena revolução, que esse sistema faliu, o nosso sistema não aproxima a sociedade da representação política. 70% das pessoas não sabem dizer o nome do seu deputado 2 anos depois. É um sistema caríssimo e irracional. Campanhas de deputado custam 3, 5, 10 milhões. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. O sistema é irracional e é a porta potencial para a corrupção, para quem é corrupto. Não fortalece os partidos. Ele estabelece uma autofagia partidária. E, ao pulverizar e não fortalecer os partidos, dá ambiente para uma governança de baixíssima qualidade, que é o nosso presidencialismo, que na Constituinte era chamado de coalizão e que hoje eu chamo de presidencialismo imperial de cooptação. E é o que nós estamos assistindo aí, nesse exato momento. Blocão para lá, esvazia, elástica, tem o efeito sanfona, aí a emenda, cargo, nomeação, convênio, apoio a municípios, estados, obras. Esse é o presidencialismo imperial de cooptação que nós erguemos no Brasil. É preciso, então, a reforma. Mas há um paradoxo na reforma política. A intensidade da retórica é proporcional ao imobilismo da prática. Todo mundo fala que a mãe das reformas é uma necessidade crucial, que o país não pode viver mais sem uma reforma política, mas ela não sai de um lugar. E não é por preguiça, falta de trabalho, não. O impasse é real. Eu vivi isso durante esses 3 anos. Nenhum sistema clássico, nem o distrital puro, distrital misto, nem lista fechada, alcança os 3/5 necessários para uma emenda constitucional. Há um impasse real. Por isso que não anda. No financiamento também, nas regras partidárias. Essa PEC foi erguida por um grupo que trabalhou com 15 deputados de todos os grandes partidos, e é uma pequena revolução viável de ser aprovada. Vamos testar, o importante é testar. Mas qual é o desafio de desatar alguns nós? Porque não há sistema perfeito. Nesse aspecto, a representação já é uma distorção em si. E qualquer modelo de financiamento, por si só, não combate a corrupção, não. É preciso dar passos e ajudar, melhorar o ambiente. Então, tem que atuar. E o Álvaro é muito mais experiente que eu, e Tami também. Eu disputei minha 3ª eleição, estou indo para a 4ª. É preciso atuar do lado da receita e da despesa. Não pode achar que há uma varinha de condão, financiamento público exclusivo, está resolvido. Não está, não. Então, é o seguinte, do lado da receita, o sistema hoje é o pior possível. E é interessante que o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral veiculou uma tese que eu acho que é o extremo oposto do que é correto. Eles se colocam contra a chamada doação indireta aos partidos. O pernicioso é a relação individual do parlamentar com o financiador. E isso é que é pernicioso. Se você institucionalizar com boas regras, com regras de equalização de oportunidades, o partido tendo que ter um orçamento sem concentração excessiva,
Mas o partido captando é muito melhor que essa relação promíscua e humilhante para quem é honesto. Eu costumo falar no grupo de trabalho e na comissão especial que esse sistema é humilhante para quem é honesto e a porta da corrupção para quem é desonesto. Porque é na campanha que se gera essa relação incestuosa, perniciosa e antirrepublicana. Qual é o problema do modelo? Financiamento público. Tá bom, poderíamos adotar. Eu não tenho nenhuma idiosincrasia, nenhuma ortodoxia contra a tese que nasce predominantemente no PT e em alguns outros partidos. Nós perderíamos de 9-1 num plebiscito. Basta aparecer alguém carismático, se botássemos o nosso grande amigo, o deputado Tiririca, falando, oh, gente, estão querendo tirar dinheiro da saúde e da educação para botar na campanha dos políticos. Vocês são a favor? Ah, não são não? Então vota não. Pronto, era 9-1. É igualzinho o plebiscito do desarmamento. Eu era presidente do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, achamos que ia dar uma balaiada, levamos uma pancada. Então, assim, o financiamento público não é tão palatável na cultura da sociedade. Nós precisamos ter essa discussão. Eu não tenho nenhuma idiosincrasia ou ortodoxia. Eu não aguento mais me humilhar e pedir dinheiro a empresas. Eu prefiro uma mudança radical. E eu acho que o TSE e o Supremo estimulam um preconceito. É muito melhor doar ao partido e ter uma relação coletiva institucionalizada. Eu não tenho vergonha de pedir recursos para o PSDB, mas eu morro de vergonha e fico deprimido quando saio da sala do empresário. Parece que você está pedindo esmola, você está pedindo um favor pessoal. Isso é que tem que cortar, porque isso gera relações incestuosas para o futuro. Pessoas físicas. É muito badalado isso, o Supremo já está 4-0. O ministro Teori vai votar semana que vem, provavelmente. Eu tentei fazer em 2006. Foi um retumbante fracasso. Mandei 10 mil cartas para profissionais liberais, tinha sido secretário de saúde, com 20 dias eu tinha uma doação de R$500. Falei que queria uma campanha pulverizada, que preferia... o Chico está ali, né, como um grande mestre falou, de financiamento de jornal, é muito melhor. Eu queria 1.000 doações de 1.000 e não uma de 1 milhão. Mas, com 20 dias, eu só consegui uma de R$500, desesperei, fui atrás de quem tem. O presidente Fernando Henrique, uma vez, perguntaram a ele de onde vem o dinheiro da campanha, e ele simplesmente falou assim, vem de onde tem. Vem de onde tem. Então, também não é tão simples resumir as pessoas físicas. Talvez a questão seja... O nosso modelo já é misto. Na última campanha de 2010, 2 bilhões foram financiamento público. A renúncia fiscal nas TVs e rádios, mais as despesas operacionais do TSE, mais o fundo partidário, 2 bilhões. E outros 2 bilhões de financiamento privado, fora o Caixa 2, que depois ficou comprovado aí que gracejou. Então, do lado da Receita, nós temos que transformar e achar boas regras. Não é fácil. Não é fácil que, por exemplo, o financiamento público terá a rejeição da população. Do lado da despesa, há que se racionalizar. E aí que está o mistério. As eleições em Portugal são muito baratas. Não tem horário eleitoral gratuito, o voto é em lista, economiza a campanha coletiva, são debates temáticos na televisão, passeatas, caminhadas, comícios, papel, e não mais que isso. Então, se não mexer na raiz do problema, que é o sistema eleitoral, e o nosso é totalmente irracional, eu sou um deputado de Minas Gerais, que é do tamanho da Espanha e da França, com 853 municípios e 16 milhões de eleitores. Eu tenho voto na fronteira da Bahia, na fronteira de São Paulo, na fronteira do Espírito Santo, do Rio e do Distrito Federal. Isso não tem lógica. O deputado distrital da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, não faz visita de beija-flor, não. Eu vou visitar 110 municípios antes da Copa e voltar nos 110 depois da Copa. Isso é visita de beija-flor, você não cria laço, você não aprofunda as discussões. Se a gente não... Só tem 2 caminhos, ou caminha para o distrital, puro ou misto,
ou para a lista, mas não passa no Congresso. Esse é o problema, não tem 3/5. Esse é o mistério. E aí eu propus, e está na PEC, uma proposta de continuar o voto proporcional, mas regionalizado. São Paulo seria dividido em 10 regiões, Minas em 9, Paraná em 4, Rio em 6, Bahia em 5, e aí nós teríamos o voto proporcional, e aí não agride o PT e os partidos de esquerda, continuaria a lógica proporcional, mas mexendo numa única variável, território. Isso baratearia as campanhas e criaria um vínculo maior da sociedade e um controle social maior. É preciso também simplificar e coibir. Acho que tem muita coisa. Eu acho que não precisa muito mais de que carro de som, televisão, rádio, internet e papel. Eu acho que tem que ter uma coisa de inibir despesas mesmo, porque as duas despesas, vamos dizer claramente, as duas grandes despesas, nós nunca vamos captar. A corrupção é muito mais ágil que, às vezes, as instituições. Tem duas despesas caríssimas para o comprador de voto, para quem não é ideológico, para quem não tem conteúdo. Comprar gente, comprar prefeito, cabos eleitorais e líderes políticos. Isso acontece, nós sabemos. Então, um deputado comprador de voto novo que está surgindo vai lá e dá 100 mil para o prefeito com um compromisso, uma taxa de sucesso de uma outra parcela se tiver tantos mil votos. Vereadores e lideranças comunitárias, etc. Infelizmente, isso acontece. E a outra, a gente viu uma grande despesa, que é marketing. Nós vimos no processo da CPI dos Correios que um publicitário recebeu no exterior e isso dificilmente seria descoberto. Foi descoberto por uma denúncia e por uma apuração que acabou acontecendo. Então, nós estamos no pior dos mundos. Volto a dizer, não é privilégio do Brasil corrupção, não é privilégio do setor público corrupção e não é o sistema político que gera corrupção. Ele é parte do problema, mas não a raiz única e central do problema. Mas nessa questão do financiamento da atividade política, nós estamos no pior dos mundos. Campanhas milionárias e captação individual, gerando relações incestuosas. Os deputados chegam aqui, fizeram campanha de 5 milhões, saem endividados, já ficam pensando, daqui a 4 anos eu tenho que levantar outros 5 milhões, e aí vivem disso. Por isso que querem indicar diretores de estatal para fazer relações incestuosas com o setor privado, e isso tira a qualidade da administração pública, a eficiência, a eficácia e o retorno social. Então, seriam essas as contribuições. Muito obrigado. As suas lúcidas, oportunas contribuições. Vamos passar a palavra na sequência ao doutor Ricardo Caldas, e antes agradecer a presença do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e dizer também que o senador Pedro Tax já está entre nós, ele vai ser o moderador do próximo bloco. Com a palavra, o professor doutor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília. Por favor. Bom, já é quase boa noite aqui, né? Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao deputado Mendes Tame pelo gentil convite, pela lembrança do meu nome. Gostaria de cumprimentar a mesa, o deputado Marcos Pestana, o senador Álvaro Dias, que teve que sair. Cumprimento também o meu colega de profissão, professor Humberto Dantas. E eu vou tentar fazer uma apresentação breve. Quanto tempo eu tenho, deputado? 10 minutos. 10 minutos. Eu vou apresentar algumas ideias que não são novas, mas que eu tenho sentido falta no debate sobre reforma política. O tema que me foi proposto é justamente a questão da reforma política com vistas ao combate à corrupção. E aí eu gostaria de começar tomando a liberdade e pedir autorização ao deputado para discordar um pouco da intervenção que me antecedeu e chamar a atenção sobre realmente o sistema político. O sistema político, quando ele tem distorções, essas distorções elas caminham e atingem toda a sociedade. Então, toda essa busca de recursos, busca de financiamento de campanha, eles acabam
contaminando o Congresso, contaminando a atuação parlamentar e, na minha opinião, impedem que os trabalhos realmente sejam com foco no cidadão. Se a gente for pensar e retomar a ideia de representação e de soberania popular, se a gente considerar que o mandato do parlamentar aqui tem como objetivo último atender às expectativas da sociedade, não tem como ser diferente da gente discutir a representação, não no sentido simplesmente delegativo, mas no sentido de essência de comunicação entre o eleitor e o eleito. Ou seja, e aqui eu gostaria de retomar o conceito até mesmo suíço, e aí da vertente de Rousseau, que o fato de você votar em um deputado não quer dizer que você abriu mão dos seus direitos enquanto cidadão. E aí, então, ela deixa de ser uma mera relação de delegação. Aqui no Congresso, deputado Mendes Tami, eu tive o privilégio de ser convidado para discutir na Comissão de Reforma Política, que foi feita, se não me falha a memória, 2002, 2003, na época era relator o deputado Caiado, exatamente. E eu tive o privilégio de ser convidado para estar aqui. Não é com alegria que eu tenho que constatar que, daquela época até hoje, a discussão não avançou muito. A impressão que dá é que a discussão está sempre começando do zero. E se isso é verdade, e se a gente pensar que o mandato tem que atingir o eleitor, como é que eu poderia dar uma mensagem rápida sobre reforma política e corrupção? A questão de financiamento de campanha já foi mencionada aqui, ela distorce a vontade do eleitor, ela distorce o objetivo último do mandato, e o que eu gostaria de dizer é que a reforma política, tal como eu tenho acompanhado desde 2002, há 10 anos atrás até hoje, o que a gente tem observado? A essência da discussão, agora eu queria chamar a atenção do deputado Marcos Pestana, não tem sido realmente feita. Qual é a essência da discussão sobre reforma política? Na minha forma de ver, é a aproximação do eleitor e do eleito. Mas essa discussão ela não aparece, essa questão não aparece na discussão de reforma política. E aí, então, eu trago um dos elementos do Código Civil, da questão da extinção do mandato parlamentar. Hoje, que nós estamos no século XXI, a discussão contemporânea sobre o mandato parlamentar, sobre a representação, não pode excluir o direito do eleitor até mesmo revogar o mandato do seu parlamentar. Aí vocês poderiam dizer, mas é possível isso? Sim. Nós temos em ciência política um instrumento chamado recall, que é justamente um instrumento onde os eleitores de um determinado distrito ou até mesmo estado podem solicitar uma nova eleição caso não estejam satisfeitos com o mandato. Deputado Marcos Pestana, não é necessário que haja corrupção. Basta que os eleitores estejam insatisfeitos com o mandato ou parlamentar ou do Poder Executivo e eles podem solicitar o recall, que é um instrumento de convocação de uma nova eleição. Países que utilizam esse instrumento, eu vou citar apenas dois, Suíça e Estados Unidos. Califórnia, por exemplo, o estado da Califórnia. E onde é que eu queria chegar, então, com isso? Mas como é que é possível se falar em revogação de mandato num sistema como o nosso, que isso já está presente na nossa Constituição e até mesmo antes dela. Mas como é que a gente pode falar de revogação de mandato em um sistema proporcional? É impossível. E aí, então, eu trouxe algumas ideias básicas, né, sobre o sistema eleitoral. O que é um sistema eleitoral? Nada mais do que um conjunto de regras, se quiserem, as regras do jogo que vão estabelecer como serão eleitos os representantes. Muito bem. Dentro desse conceito, um outro subconceito é fundamental, circunscrição eleitoral. No Brasil, tradicionalmente, a circunscrição é o próprio Estado, obrigando o deputado ou candidato a deputado, como o deputado Marcos Pestana colocou muito bem, a percorrer o Estado inteiro, criando vínculos superficiais, artificiais com o eleitor, e que ele só pode retornar esses laços por intermédio de promessas de emendas, etc., para tentar reforçar, senão cria esses vínculos que o senhor chamou muito bem, eu achei interessante a sua classificação, de vínculos beija-flor. Há alternativas a isso? Sim. E aí eu trouxe a ideia do voto distrital. A ideia do voto distrital, infelizmente, não está sendo discutida a sério na reforma política, e isso já falo desde os últimos 10 anos. Por quê? É um mistério. Há um preconceito ideológico, e aí se menciona que o voto distrital, especialmente o uninominal, é um voto conservador.
Se a gente for olhar historicamente, isso não procede. Os grandes defensores do sistema proporcional são grandes pensadores conservadores, eu vou apresentá-los aqui. Então, essa ideia de que o voto distrital é de direita e o voto proporcional é de esquerda é um grande mal-entendido. Há também o argumento de que, dependendo da circunscrição, as minorias são eliminadas. Isso não é verdade. Se a gente observar, por exemplo, os Estados Unidos, para não entrar no caso do britânico, que é um caso diferente, embora a essência seja a mesma, mas se a gente olhar no caso americano, por exemplo, que você tem 2 grandes partidos nacionais, no plano estadual você tem até outros partidos, mas só para ficar no plano nacional, o Partido Democrata Republicano e o Republicano, as grandes minorias estão dentro dos partidos, mas elas não são eliminadas. Elas apenas mudam a forma que elas atuam. Mas isso é perdido na discussão sobre reforma política. Então, é importante discutir, sim, o tamanho da magnitude da circunscrição, para que o eleitor e o eleito possam criar relações efetivas, relações pessoais no bom sentido, mas também estruturadas, que a candidatura em listas não permite e nunca vai permitir. A discussão sobre listas fechadas apenas vai piorar, não vai melhorar, mas vai piorar a relação entre o eleitor e o eleito. Então, o que eu gostaria de trazer aqui, em linhas gerais? Algo que todos já conhecem, mas que é importante a gente retomar. Só existe 3 tipos de sistemas eleitorais e a gente não tem como fugir disso. Então, qualquer reforma política tem que discutir os 3 sistemas. E isso aí é básico demais. Agora, nós, no Brasil, ficamos tentando criar uma coisa nova, um Frankenstein ou um monstro, e tentar fugir do óbvio. Então, essencialmente, é isso. Claro que cada um deles tem uma série de variações, eu não vou entrar aqui porque fugiria do meu foco, mas o que importa para nós é o seguinte, a ideia do sistema proporcional é tentar estabelecer uma correlação entre os votos dados e as cadeiras a serem obtidas por cada partido no parlamento. Bom, a minha conclusão que eu tenho até hoje sobre o estudo de reforma política, deputado Marcos Pestana, é que é impossível, no sistema brasileiro, com o tamanho do país, a gente conseguir essa correlação, porque as eleições do Brasil não são nacionais, as eleições são estaduais. Então, você elege os deputados em cada estado, e aí, no final, nós temos um conjunto de resultados que não espelham a vontade do eleitor. Então, se nós formos à origem da ideia do sistema proporcional, tentar estabelecer uma correlação entre os votos obtidos nacionalmente por cada partido e o resultado das cadeiras que eles vão ficar, não corresponde, não há correspondência. O sistema de lista fechada apenas permitiria isso em uma circunstância no Brasil, se a gente adotasse o sistema como circunscrição o país inteiro. Essa seria a única hipótese onde haveria uma correlação semelhante entre os votos dados ao partido e os votos obtidos em termos de cadeiras no parlamento. Como ninguém no Brasil tem condições de propor isso, um sistema de lista fechado nacional, porque os custos de campanha iriam para o infinito, então não tem como a gente fazer isso. Olha aqui, só uma observação rápida. Se a gente for olhar, por exemplo, um dos grandes defensores do sistema proporcional é o John Stuart Mill, que é até onde me consta, não tem nenhuma passagem pela esquerda. Mas as pessoas fizeram essa correlação que é totalmente falsa, ahistórica e artificial, dizendo que quem defende o sistema proporcional é a esquerda e quem defende o voto digital de direita. Não existe essa correlação. Bom, então isso no sistema proporcional. Consequências negativas do sistema proporcional que não estão sendo discutidas na nossa reforma, na nossa discussão de reforma política. Afasta o representante eleito do eleitor, estimula o excessivo multipartidarismo e até a fragmentação partidária, gerando os partidos de aluguéis, compra de votos, tudo isso que a gente já conhece, e inviabiliza a governabilidade. Historicamente, gerou até partidos minoritários que são de posições extremas, ou seja, o sistema proporcional estimula partidos radicais contra o sistema, antissistêmicos, né? Bom, então vamos agora para o sistema majoritário, e o senhor me avisa, deputado Mendes Tami, por gentileza, quanto tempo eu tenho? Se eu tenho ainda 5 ou 10 minutos. Alguns minutos, ok, já está terminando. Então. Sistema majoritário. Então, eu peço paciência só por 5 minutinhos. Bom, sistema majoritário, ele parte do princípio de que a representação se dá em um espaço geográfico, que é o distrito. Então,
para a gente adotar no Brasil, isso seria muito simples, bastaria entregar à Justiça Eleitoral a divisão dos distritos, e aí a gente teria que abrir mão da ideia de que a circunscrição é todo o Estado. Se a gente aceitar isso, por hipótese, para discutir, a gente teria a possibilidade de um aumento da qualidade da representação, uma diminuição do custo de campanha e a maior proximidade do eleitor e do eleito. Com uma vantagem, a possibilidade de adoção do recall, ou seja, se o eleitor estivesse insatisfeito com o seu deputado, não só por corrupção, por qualquer motivo, ele não está mais espelhando a vontade daquela região, ele pode fazer um recall, pode pedir um recall, fazer um abaixo-assinado e pedir uma nova eleição naquele distrito. E são inúmeros os sistemas majoritários, ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, mas eu fico no sistema simples mesmo, que é o que foi adotado com sucesso e existe até hoje nos países anglo-saxões. Então, a ideia é um candidato por circunscrição, que é o sistema uninominal. E aí, com isso, nós teríamos várias vantagens simultâneas. Redução do custo de campanha. Toda a discussão, deputado, que está sendo feita hoje sobre financiamento público ou privado ou misto, ela perderia o sentido, porque a campanha seria tão barata que não haveria necessidade dos candidatos a deputado ficarem correndo atrás dos empresários o tempo todo para pedir dinheiro para a campanha, porque ele conseguiria viabilizar a sua própria campanha e o partido ajudaria no que fosse necessário. Os laços melhoram e a contagem é muito mais simples, evita esse problema que a sociedade brasileira hoje está questionando. Como é que eu voto num deputado, mas, na verdade, o voto não vai para ele, nem para o partido dele, vai para a coligação, e quem é essa coligação, quem é que está por trás, é um mistério. O nosso sistema acabou se tornando muito complexo. Então, nós temos, eu diria que, se a discussão fosse avançar nessa linha, eu diria que nós temos duas grandes opções dentro do sistema majoritário. E eu suponho já, eu tenho um palpite, qual que seria mais simpática no Brasil? Seria o modelo francês, não o modelo anglo-saxão. Eles adotaram o sistema uninominal, só que eles colocaram uma variante, sugerida por De Gaulle, que ela fosse em 2 turnos a eleição. Então, qual a vantagem disso? Garantir que o deputado eleito seria o representante da maioria da vontade daquele distrito. E também permitiria, o que é muito do gosto brasileiro, as coligações entre uma eleição e outra. As vantagens eu já mencionei do sistema majoritário: redução do custo, aumento da qualidade da representação, melhor diálogo entre o eleito e o eleitor e o eleito, estimula a governabilidade, dispensa o que nós temos hoje do chamado presidencialismo de coalizão, que, no fundo, é um grande balcão de barganha, de troca de votos por indicações. E, com isso, a gente teria um aumento da qualidade. E aí todas as demais questões associadas a isso poderiam ter uma melhora qualitativa. As desvantagens eu já mencionei, eu discordo delas, é dizer que as minorias são eliminadas, não é verdade, isso não procede. Os estudos mostram que elas se acoplam e elas entram dentro dos grandes partidos, e, então, essa principal crítica ela não procede. Montar os modelos de circunscrição não haveria possibilidade, porque não seria feito pela Câmara ou pelo Senado. Seria por um órgão independente, como, por exemplo, a Justiça Eleitoral, então evitaria uma crítica que é feita em alguns países, que é o gerrymandering. Bom, por último, para concluir, atendendo ao tempo que me foi dado, deputado Mendes Tami, cabe discutir o sistema eleitoral misto. E aqui, de novo, eu faço algumas menções em relação ao sistema proporcional. Existem, essencialmente, 2 tipos de sistema eleitoral misto, o de combinação e o de correção. Combinação, quando você faz eleições separadas para os distritos e proporcional para as listas. No caso do Brasil, se a gente fizer isso, não faz sentido, porque não é o objetivo. O objetivo seria justamente corrigir as distorções. Só que, para corrigir as distorções, aí, de novo, volta a questão das listas de quem vota em quem. Se a gente mantém os estados como base da circunscrição, não haveria correção. Você teria todos os estados, cada um votando de um jeito, e você não tem como corrigir o resto da eleição nacional. Então, ficaria o dito pelo não dito, e nós não avançaremos. Eu já fui um grande defensor do sistema eleitoral misto. Quando eu estive na Comissão de Reforma Política, há 10 anos atrás, eu defendi, mas eu tenho observado tanto as falhas do sistema proporcional, que eu confesso que eu já me desiludi também com o sistema eleitoral misto, se ele fosse adotado no Brasil. No caso da Alemanha, que é o sistema de correção, ou seja, quem determina a votação não é o distrito, mas as listas, eles fazem a eleição estadualmente nos estados alemães. No caso do Brasil, em função do nosso número de partidos, eu não vejo como isso funcionaria. Então, um outro ponto que é importante também na discussão, para que o sistema misto funcione adequadamente, teria que haver a cláusula de barreira.
o senador Álvaro Dias comentava comigo que ela é fundamental. E eu contra-argumentei a ele dizendo o seguinte: no Brasil nós tentamos, o Congresso já chegou a aprovar, mas ela não funcionou. Por quê? A ideia da corporação, esprit de corpo, fala mais alto. Então, como é que vai ser essa cláusula? Os partidos não podem entrar ou os deputados aqui não entram? No Brasil, se optou que os deputados entram, mas os partidos não. Aí nós criamos deputados de segunda classe. Os deputados que podem participar das comissões e os que não podem. Foram para o Supremo e é claro que o Supremo julgou que aquilo era inconstitucional. Então, não existe a possibilidade dos deputados entrarem e os partidos não. Ou entram os dois ou não entram os dois. Na cultura brasileira, dificilmente a gente adotaria um sistema rigoroso que impedisse a entrada dos partidos. Isso não era a nossa cultura política e isso dificilmente passaria na discussão de forma política. Bom, as vantagens, então, desse sistema é tentar justamente corrigir as diferenças do sistema distrital para que a vontade da população seja atendida pela lista e não pelo distrito. Então, você elege todo mundo pelo distrito e depois você vai trazendo para o parlamento tantos deputados quantos forem necessários para que o resultado da lista e não do distrito seja atendido. Resultado disso, no caso da Alemanha, que é a preocupação atual, você não tem um número fixo de deputados na Câmara do Bundestag. Então, a cada eleição, o número de deputados tem aumentado. E a Corte alemã, a Corte Suprema alemã, já determinou que não é mais possível aumentar infinitamente a Câmara de Deputados. Então, eles estão com esse problema hoje na Alemanha. Essa batata quente, que é a questão de qual deve ser o limite do tamanho da Câmara para que haja um equilíbrio sem ferir a expectativa do eleitor. Desvantagens: não estimula a criação de novos partidos, não há número fixo, que eu já mencionei, e a possibilidade de exclusão. Então, o sistema misto sem a exclusão, ele perde um pouco o sentido, na minha forma de ver. Bom, conclusões, então. O voto distrital, ele, apesar de todas as críticas que são feitas a ele é o mais simples de apurar os resultados, ele evita o problema que é um dos grandes males que o deputado Marcos Bessa não mencionou. Mencionou indiretamente, talvez, a questão da compra de votos. Estava implícito na sua fala, né? Com o voto distrital, esse problema, não vou dizer que ele desapareceria por decreto, mas ele diminuiria bastante, porque os candidatos poderiam ver quem está comprando e, dentro de um distrito, é mais fácil fiscalizar. O voto distrital reduz os custos de campanha, e aí eu agradeço o deputado por ter mencionado que está custando 5 milhões, eu já ouvi números maiores que esse. No mínimo 5, né? 5 no mínimo, né? Mas eu diria que, com o voto distrital, seria possível a gente falar honestamente de uma campanha de 100 mil, 500 mil, R$1 milhão. Não é verdade? Você poderia fazer uma boa campanha dentro de um distrito sem ter que se endividar ou sem ter que prometer mundos e fundos e sem ter que depender do doador de campanha. Diminui a importância do financiamento público. Toda a discussão de financiamento público que a gente tem hoje, que é um gasto de tempo, na minha opinião, ela se tornaria desnecessária. Ele permite o controle social. Eu não tenho visto, deputado Mendes Tami, infelizmente, esse argumento do controle social na discussão de forma política. Eu não sei se o deputado tem visto, mas quando ele aparece como um espectro, como um fantasma, ele aparece e some rapidamente, porque ninguém está interessado no controle social. E eu insisto, o voto distrital é o único que permite o controle social ou o controle externo. E já mencionei também, não quero me repetir, o voto distrital é o único que permite o recall, a reconvocação de um deputado ou até mesmo de um governador, se o eleitorado daquele distrito ou estado não estiver satisfeito. Bom, eu procurei ficar dentro do tempo que o deputado Tames me deu. Eu quis só dar essa visão para reforçar a questão da discussão de reforma política, que no Brasil ela perdeu completamente a essência, o foco, e nós temos hoje, deputado Mendes Tami, uma discussão de reforma política à la carte. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Para mim, eu já ouvi isso também, esse argumento. Inclusive, lamento informar, até na reunião da Comissão de Reforma Política eu ouvi isso. Isso não é bom para mim, porque no meu... Oi? Comissões depois. Não, imagino que depois eles se replicaram. Não vou citar quem disse isso. Essa pessoa, até me foge o nome agora. Mas o nível da discussão era: isso é bom para mim, isso no meu estado não vai ser bom, isso vai me afetar negativamente, com isso eu vou perder votos. Quer dizer, como é que a gente pode discutir uma reforma política, que é a essência do sistema político, com um tipo de argumento como: não é bom para mim, não é bom para a minha eleição, eu vou perder votos com essa mudança? Então, essa é a discussão que a gente está tendo, e eu espero
que a discussão agora ela entre num outro patamar. Eu acredito, e aqui eu vou fugir um pouco também do pensamento da maioria, que este momento, deputado Mendes também, é o momento ideal para se discutir reforma política, até porque as regras para esse ano já não vão mais ser mudadas e não tem como ser mudadas. Eu lamento que nós perdemos a oportunidade de discutir a reforma política durante todo o ano e o que foi sugerido ano passado pela presidente Dilma de uma maneira... mas eu digo assim... Não, calma. A presidente propôs a questão do referendo, infelizmente de uma maneira um pouco caótica, mas eu acho que se a gente tivesse tido um referendo esse ano, junto com as eleições, eu acho que teria sido uma oportunidade da gente ter mobilizado a sociedade. Então, eu achei que faltou essa discussão na sociedade. Viu, deputado Marcos Pestana? Porque na sociedade a discussão não chegou. Então, ela ficou dentro do Congresso. Então, infelizmente, o referendo que a gente podia ter tido esse ano, que não tivemos, impediu essa discussão. Mas não há falta de... Pode surgir outras oportunidades também, outras janelas podem ser abertas, inclusive nas eleições de 2016 ou 2018. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço mais uma vez, deputado Mendes Tame. Agradecemos agradeço a lembrança do meu nome. A sua tão oportuna, consistente colaboração, sua participação nesse seminário. E, para encerrar este painel, convidamos o professor Humberto Dantas, que é professor do Instituto de Ensino e Pesquisa do INSPER, e lá em São Paulo, uma das pessoas mais lúcidas e mais renomadas como cientista político do nosso Estado. Obrigado a todos e a todas. É uma satisfação poder atender esse convite do Paulo, do deputado Mendes Tame, cumprimentar os meus companheiros de mesa e as pessoas presentes aqui. Eu tenho falado sobre esse assunto ao qual fui convidado para falar numa aula que dura aproximadamente 4 horas. É claro que eu vou me ater aos 10 minutos que me foram dados, porque eu não tenho as 4 horas, então eu serei superficial em alguns aspectos. Eu espero que as pessoas entendam certas superficialidades, ou seja, será muito mais uma exposição com base em provocações do que propriamente em afirmações absolutamente passíveis de comprovação por meio dos argumentos. Qual que é o problema? É o sistema? É o sistema eleitoral é o problema do Brasil? Então tá bom. Então vamos ser bem honestos. Quando você for falar do sistema eleitoral do Brasil como a pior coisa que existe nesse país, seja absolutamente honesto e fale de todas as alternativas como a pior coisa que pode vir a existir no país. Senão fica parecendo a história do sujeito que está cansado do casamento e fica olhando para a vizinha como se ela fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E um dia ele vai descobrir que não é bem assim. Quando? Quando ele trocar. Né? Quando ele trocar de porta. Ao invés de ele virar à esquerda, ele vira à direita. Né? Ao invés de ele entrar no apartamento 61, ele entra no 62. E aí a moradora do 61 passa a ser atraente, ele volta a namorar com a ex-mulher dele. É assim que acontece. Se o nível da discussão é esse, é assim que vai acontecer. Então, dá para descrever esse sistema que nós temos hoje como a coisa mais perfeita do mundo? Puxa vida, claro que dá. Um sistema que elege proporcionalmente, oferta ao eleitor a possibilidade de livre escolha nominal daquele com o qual ele mais se identifica. E criam-se todas as distorções em torno disso, e, obviamente, a gente vai achar isso péssimo. Engraçado é que a Finlândia tem um sistema parecido e que a Colômbia acabou de migrar para isso e está satisfeita. Então, claro que é possível. Então, é óbvio que é possível olhar para os Estados Unidos e dizer que os Estados Unidos é maravilhoso, para a Itália, para a França, para a Argentina, para a Suécia, para a Islândia, para onde quer que seja. Então, a questão é complexa. A questão é complexa. Né? Então, as coisas não são tão simples assim. Então, o primeiro grande desafio é ser honesto com a discussão. Né? E eu não estou dizendo que a gente não está sendo honesto com a discussão. O que eu estou defendendo é que a gente tem que entender que, se você quer conhecer a sujeira dos outros, então entre pelos outros pela cozinha e não pela sala. Né? Então, o primeiro grande desafio é esse. O que a gente ganha com uma reforma política? Toda reforma tem um motivo, toda reforma tem uma motivação. Qual que é a motivação da nossa reforma política? O que se chama de reforma política nesse país? Essa reforma política com a qual nós sonhamos, ela é absolutamente capaz de arrefecer a corrupção? Até quando? Por um tempo? Porque eu nunca li uma proposta de reforma política que, com uma mente minimamente distorcida aos padrões com o qual a gente costuma lidar com aquilo que a gente tem, eu não conseguisse corromper. Ah, então você não presta, eu não presto? Ou a gente consegue fazer uma leitura razoável de qualquer lógica, de qualquer sistema razoável? Por exemplo, lista fechada.
É bom? Parte expressiva dos países usa. Você consegue distorcer a lista? Claro que eu consigo. Eu compro um partido político, porque se até corretor de partido existe nesse país, já recebi um cartão de visita escrito corretor de partido. Ou seja, o cara vende o partido político. O cara arranja um partido político para você. Se a lista fechar e você quiser fazer um bom negócio na sua vida, compra um partido político na tua cidade. E espera alguns políticos da sua cidade falarem, puxa vida, entre ficar em terceiro ou quarto ou quinto numa lista que nunca elegeu 3, eu prefiro ir negociar com aquele cara para ser o primeiro na lista dele. Viu? Distorci. Mas não era bom? Claro que era. Então você consegue facilmente, quando você conhece o funcionamento da cabeça das pessoas em relação ao sistema eleitoral desse país ou de qualquer um outro, você consegue, ao implementar um novo, distorcê-lo rapidamente com uma facilidade assustadora. Onde eu quero chegar com isso? Que existe uma questão de natureza, que, por sinal, o ministro Aires Brito deu um show aqui em relação à natureza. Pelo menos na minha concepção e na minha visão. Eu gosto muito do argumento que ele usou aqui para desmontar uma série de coisas. E aí vem a minha pergunta central, e aí eu vou terminar a minha exposição. O que é uma reforma? O que é uma reforma política? Reforma política necessariamente tem que ser reforma eleitoral? Do sistema eleitoral? Por que tem que ser reforma do sistema eleitoral? Por que eu preciso mudar a regra do jogo eleitoral? Por exemplo, por que eu não posso fazer uma reforma do judiciário? Eu não consigo enxergar na justiça eleitoral brasileira um órgão absolutamente imbuído do espírito democrático. Primeiro que ele legisla mais do que qualquer outro em matéria eleitoral. Essa casa aqui, com todo respeito aos membros dela, não legisla com a mesma eficiência do que aquela casa que fica do outro lado da praça. Não legisla. Detalhe, ao judiciário cabe a prerrogativa de dizer que interpretou. E a essas interpretações não cabe qualquer tipo de questionamento. Isso gera insegurança, instabilidade, coisas que não funcionam com a democracia, não funcionam com qualquer lógica que se pretenda razoável sob qualquer ponto de vista. Então ele decide de forma estranha. A questão da urna eletrônica, por exemplo. O argumento ou os argumentos utilizados são absolutamente deprimentes em alguns instantes. Deprimentes. Dizer que a impressão do voto para o depósito numa urna distorce a democracia porque o sujeito vai ser cobrado pelo papel é, no mínimo, ter dado um voto sem ter lido o projeto. Não leu o projeto. Eleitor nenhum sairia da sessão eleitoral com o papel impresso. É só ler. Ele tem que depositar numa urna. Ele não vai passar recibo para ninguém. Então, ou é má-fé ou é inabilidade técnica. A inabilidade técnica não pode estar dentro. Má-fé tem que ser combatida. São dois problemas gravíssimos. Gravíssimos. Um partido político tentou nascer no ano passado e não conseguiu. Em que pese a falta de capacidade de articulação ou qualquer outra coisa que a gente possa vir a argumentar, como que um servidor de um cartório coloca esta assinatura está invalidada porque esse sujeito pertence a outro partido político? Não está escrito na lei que eu, como membro de um partido político, não posso assinar uma lista composta por não sei quantas mil assinaturas, 492 mil assinaturas, dizendo que sou a favor da criação de um partido político novo? Então, ou é má-fé, ou é inabilidade. Inabilidade não pode estar dentro do serviço público. Má-fé tem que ser combatida. Então, eu preciso reformar esse judiciário. Eu preciso questionar esse judiciário. Só que eu tive um presidente do STF há poucos anos atrás nesse país dizendo que questionar o judiciário é um afronto à democracia. Como é que eu vivo dentro disso? Eu não posso questionar o judiciário? Eu sou proibido de questionar o judiciário? Segundo ponto fundamental, e uma reforma administrativa? 1.300.000 cargos de livre provimento nas prefeituras desse país em 2008. Em São Paulo, se eu perder o meu cargo de livre provimento, que eu não tenho, mas se eu perder, eu vou para o mercado de trabalho. E em cidades que ficam a 200 quilômetros do centro mais próximo, em que a iniciativa privada praticamente inexiste. Isso não é uma reforma política? Limitar essa distribuição ilimitada de cargos de confiança que nós temos nesse país não é uma reforma política? Tentar dar um jeito nisso não é uma reforma política? E o federalismo imperial que nós temos nesse país? Que oferta ao governo federal a distribuição de recursos quase que de forma ilimitada, inclusive com a possibilidade de fazer benesse com chapéu alheio quando dá isenção fiscal, fadando os municípios ao absoluto fracasso. Ah, não, eu sou a favor que tudo fique no plano federal porque você não tem capacidade técnica nos municípios. Não tem capacidade
Capacidade técnica nos municípios? Eu sei porque não tem. Nós temos mais de 1.500 faculdades de administração de empresas nesse país e não temos 60 faculdades de administração pública nesse país. Acho que está faltando alguma coisa para esse país. Se eles pretendem sério. Agora, por que eu vou estudar? Eu conheço a fórmula. É muito mais fácil eu fazer 4 anos de estágio de adulação do que 4 anos de faculdade. Por quê? Porque parte expressiva dos cargos são distribuídos por adulação e não por capacidade técnica. E aí você está reclamando que a máquina é ineficiente? É óbvio que a máquina é ineficiente. Ela vive da ineficiência. Essa é a fórmula para se distribuir eficiência nesse país. É contribuindo com a ineficiência. E eu tenho um problema significativo. As estruturas particulares são expressivamente maiores do que as estruturas públicas na cabeça de parte expressiva da classe política. Eu estou preocupado com a minha carreira política. Então, dificilmente você promove o parlamento, mas os gabinetes sonham em se promover. Eu costumo brincar na Assembleia Legislativa de São Paulo, triste brincadeira onde eu sou professor, o todo aqui é menor que a soma das partes, porque as partes se julgam maiores do que o todo. Eu trouxe um alemão uma vez para um gabinete de um deputado, ele cumprimentou todos os funcionários. Falei, puxa, como você é educado, cumprimentou todos os funcionários. Ah, mas são funcionários? Não que eu não tivesse cumprimentado, mas não são deputados? Não. Ué, o que esses caras fazem aqui? São funcionários deste deputado. O cara ficou louco. Por último, a questão cultural. Sociedade afastada da política, que não enxerga política, que não entende política, que tem orgulho de dizer que não gosta de política, com uma inexistência absoluta de educação política formal. Nos últimos 10 anos, eu participei diretamente de 280 cursos livres de formação política. Eu conversei diretamente com mais de 20.000 pessoas sobre política. E é impressionante como você muda a cabeça de um jovem quando você fala de política com ele. E a gente não está, com todo respeito enquanto nação, nem aí para isso. Os exemplos são absolutamente pontuais. 30 escolas do parlamento para cá, o judiciário tentando fazer umas aulas aqui, o Tribunal Eleitoral do Pará com um baita de um projeto lindo de educação política, a Escola da União aqui, o negocinho ali. Cadê a estrutura clássica de educação desse país? Cadê a capacidade da gente transmitir isso fortemente dentro das escolas para os nossos jovens? Ah, não, isso não é legal. E aí, obviamente, a gente vai carregar uma carga que eu não vou repetir aqui, que o ministro Aires Brito deixou absolutamente claro, de uma cultura horrorosa. Então, cultura, desinteresse, visão particular do Estado, e etc, 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 geram isso. E aí a gente cai, então, na tal reforma política. Por plebiscito e referendo, tudo bem. Então, todo mundo que tem mais de 38 anos nesse país tem a mais absoluta obrigação, já que um plebiscito educa, de ter a mais plena clareza da diferença entre parlamentarismo e presidencialismo. Claro que tem obrigação. Participou de um plebiscito em 93. Qual que é a diferença? Me explica. Raros são os cidadãos que lembram que teve um plebiscito, que dirá educados suficientemente para fazer a distinção entre essas coisas. Que reforma política? A eterna? A mãe de todas? Nunca. Qual delas? As mini. Reforma Lego, que a gente tem aqui. Toda vez, todo ano sai uma mini reforma. Detalhe, esse país vive uma eterna reforma política desde 1988. Prova disso. Nunca uma eleição se fez nesse país rigorosamente com a regra da eleição anterior. Sempre tem uma mudança em nome de um aperfeiçoamento. Na minha concepção, e aí é uma concepção que talvez possa ser ultra questionável, eu adoraria ver 10 eleições com a mesma regra. A mesma regra. Claramente concebida. Mas não, virou negócio, né? Saiu outro dia no Jornal do Estado de São Paulo. A Justiça agora determinou que cada campanha tem que ter um advogado. Sabe quantos por cento das escolas de direito nesse país têm direito partidário e eleitoral como matéria? Sabe quantos? Eu acabei de fazer as pesquisas, vou lançar um artigo científico daqui a um mês sobre isso. 30%. Em metade a disciplina é optativa, em metade a disciplina é obrigatória. Agora a OAB resolveu encaminhar um pedido para o Ministério da Educação dizendo, olha, o direito partidário eleitoral tem que ser obrigatório. Claro, depois que o TSE assinou uma resolução dizendo que toda campanha tem que ter um advogado. Reserva de mercado, corporativismo, não sei do que você quer chamar isso. O fato é que a gente não tem gente tecnicamente preparada para isso. Qual a melhor reforma política que a gente tem nesse país? E aí eu vou entrar aqui com o Ricardo e vou dizer, as melhores reformas políticas que nós temos nesse país vêm dos partidos políticos. O PT tem uma proposta de reforma política ultra defensável,
O PSDB tem uma proposta de reforma política ultradefensável, a do PSD/DEM é ultradefensável, a do PSB é defensável, a do PMDB é defensável. Só que aqui eu tenho um problema de credibilidade dessas instituições e da incapacidade de formar maiorias para isso. Agora, que todas são defensáveis, são. Aí, qual que é a alternativa? A sociedade vem propor um Frankenstein, um negócio bizarro, como bem observou o Ricardo, que é uma das piores propostas de reforma política que eu já li na minha vida, é essa proposta que a sociedade está propondo. Desculpa, eu sou brasileiro, tenho RG, CPF, passaporte brasileiro, e essa proposta não me representa. A dos partidos políticos, tranquilamente sim. Só que, infelizmente, a gente tem a sensação de que os partidos não representam a sociedade. A democracia está doente. Grande abraço, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Gostaríamos de ficar só nesse assunto de reforma eleitoral. Nós adoraríamos passar um dia aqui ou até marcar um seminário sobre esse assunto. Infelizmente, em função do adiantado da hora, vamos passar para o último painel. E aqueles que tiverem perguntas, por favor, nos mandem. Nós vamos responder a todas as perguntas por e-mail, a todas as perguntas. No último painel, nós temos aqui a presença, depois de agradecer a participação dos integrantes deste painel que se esgotou, agora que nós acabamos de concluir, o deputado Marcos Pestana, deputado professor Humberto Dantas, doutor Ricardo Caldas. Nós queremos convidar para participar do próximo painel o doutor Rui Castelo Branco, que preside o Contas Abertas, Natália Paiva, da ONG Transparência Brasil, José Chisotti, presidente da Amarribo Brasil, Coalizão contra a Corrupção, e doutora Rogéria Gerimec, responsável pelo compliance do Serasa Experian e presidente da Comissão Permanente de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo. Muito obrigado. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a participação de todos que ficaram aqui o dia todo acompanhando esse nosso seminário e passar de imediato a palavra ao doutor Gil Castelo Branco, dizer da satisfação de tê-lo conosco. Eu sou leitor assíduo dos seus artigos no jornal, faço Gillette Press lá, recorto os artigos ainda do sistema antigo, né? Hoje já é mais fácil até colocar numa pasta da internet, mas quero dizer que suas ideias em jornal para tanta gente são realmente um privilégio para nós poder contar com a sua presença hoje aqui. Uma palavra, por favor. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar ao deputado Mendes Tami, que preside aqui, eu diria, a Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção aqui no Brasil. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes e também aos meus companheiros aqui nessa mesa. Bem, eu acho que o tempo é pequeno, eu acho que é o adiantado da hora, costuma acontecer isso, aliás, diga-se de passagem, né? É sempre a sociedade civil encerrando o evento, né? Eu costumo dizer que não sei se isso é uma homenagem ou até uma sacanagem, porque você já vem no final do dia, todo mundo cansado, louco para ir embora, e a sociedade civil, então, é chamada como que alguém dissesse assim, olha, está faltando alguma coisa nesse seminário? Chama a sociedade civil. E aí vem a sociedade civil aqui, cada um procurando respeitar os minutos que restam, né, já sabendo que todo mundo, a enorme maioria, está efetivamente louca para ir embora para casa. Bom, eu digo que uma frase que é constantemente repetida em eventos desse tipo é aquela do juiz americano, Louis Brandeis, né, que era a luz do sol é o melhor dos desinfetantes.
Eu acho que essa frase embute já, por natureza, esses conceitos de acesso à informação, de transparência e de controle social, o que é muito pertinente aqui, especificamente a esse nosso painel, que fala sobre o terceiro setor no combate à corrupção. Eu acho que nós não temos como falar sobre controle social se não falarmos como pressupostos no acesso à informação e na transparência. E acho que o controle social hoje em dia, embora sempre, não sem nenhuma crítica aqui ao deputado Mendes Tame, porque eu sei que as pessoas não conseguem respeitar os 10 minutos, é isso que normalmente acontece, eu acho que a sociedade civil hoje ela tem um papel, embora a divisão dos horários acabe nunca sendo essa, mas ela tem um papel tão importante, eu digo, o controle social, quanto como é o controle interno e como é o controle externo. Inclusive, assim, nas grandes denúncias que surgiram no país, nos grandes escândalos que surgiram no Brasil ultimamente, a iniciativa não foi do controle interno, a iniciativa muitas vezes não foi do controle externo. Quer dizer, nós temos o próprio caso do Mensalão, em que a denúncia surgiu de um deputado da base governista. Nós sabemos, aqui o presidente da República disse que daria um cheque em branco, e foi aí, então, que tudo começou a ser apurado pela imprensa, em primeiro lugar. Depois entraram os órgãos de controle, mas, inicialmente, quem apurou foi a imprensa. Então, eu acho que é importante que nós digamos que o controle social hoje tem que ser respeitado como tão importante quanto os outros, e talvez mais, porque ele propicia uma capilaridade maior do que o controle interno e o controle externo. Isso porque, se nós conseguirmos que cada brasileiro se torne um fiscal, um auditor, nunca, jamais, nós teremos essa possibilidade de que os tribunais o façam com a mesma profundidade. Então, no Brasil, e como o tempo é pequeno, eu acho que nós avançamos no que diz respeito ao combate à corrupção, especialmente nos marcos legais quanto à questão da transparência. Nós tivemos, recentemente, eu diria, 2 leis importantes, e é sobre elas que eu vou concentrar aqui os meus 10 minutos. A Lei Complementar 131, aquela que obriga os municípios, os estados, enfim, a União, a colocarem as suas contas na internet, e a Lei de Acesso à Informação, que permitiria que qualquer cidadão faça uma consulta e seja atendido no prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Enfim, as leis são importantes, os textos são bons, mas nós temos problemas em relação a todas elas. Em relação à Lei Complementar 131, por exemplo, essa que obriga as prefeituras a colocar as contas na internet, nós temos milhares de prefeituras que não colocaram as suas contas na internet e temos outras milhares de prefeituras que têm portais de péssima qualidade. Nós, do Contas Abertas, chegamos a fazer uma avaliação sobre 124 portais de cidades paulistas, com mais de 50 mil habitantes, e acabamos chegando à conclusão de que a nota média, conforme a nossos critérios de análise, era um critério do índice de transparência, em que nós reunimos vários especialistas, nos remetia a uma nota média de 3,9. Portanto, um portal com uma nota 3,9, ele não permite nenhum tipo de controle social. Ele é insuficiente para o controle social. Bom, no que diz respeito à Lei de Acesso à Informação, nós vemos hoje que 7 estados ainda não regulamentaram, e a lei é de dezembro de 2011, começou a ter vigência efetiva em maio de 2012, 7 estados não regulamentaram, 9 capitais também não regulamentaram, e se nós considerarmos os municípios com mais de 100 mil habitantes, 24% também não regulamentou a Lei de Acesso à Informação. Então, de cada 4 municípios, quer dizer, 1 não regulamentou a Lei de Acesso à Informação. Bom, para mim, e do Contas Abertas, que colheremos atrás, principalmente nesses dados mais econômicos, né, nos dados de informações do governo, orçamentárias, financeiras, ainda é uma odisseia conseguir informações. Por exemplo, eu vi agora, recentemente, nós tivemos essa experiência. Nós tentamos saber o que comem e o que bebem os funcionários da Presidência da República quando viajam nos jatinhos da FAB, porque muitos não sabem, mas existe um contrato, aliás, vários contratos, em que os ministérios fazem com uma empresa de catering, né, que fornece esses alimentos. Então, nós vemos, por exemplo, que no contrato da Presidência da República estão ali previstos, quer dizer, algumas guloseimas como coelho assado, costeleta de cordeiro, rã, pato, sorvete a sol Häagen-Dazs, naturalmente, canapé de camarão, caviar, e vai por aí afora. Mas como só é pago o que é consumido, nós tentamos obter cópia das notas fiscais para tentar saber o que efetivamente está sendo consumido nesses jatinhos da FAB pelos funcionários da Presidência da República. E aí o Palácio nos respondeu que isso era secreto, que isso era sigiloso. Quer dizer, então não nos deu acesso a essas notas fiscais. Quer dizer, eu fico a imaginar, quer dizer, o que tem de segurança nacional
no fato da gente saber o que os funcionários da presidência, não é só a presidente Dilma, não, qualquer um deles, de qualquer secretaria ligada à presidência, e são várias, o que faz cada um deles, o que come cada um deles no jatinho da FAB, já que esse é o cardápio básico. Ele pode só tomar uma Coca-Cola. Agora, quando você tenta saber o que eles comem, não pode. Eu fiquei chocado de ver também, deputado, quando a OAB, presidente Marcos Vinícius, para uma comissão que ele possui lá de acompanhamento dos gastos públicos, tentou obter senhas de acessos a sistemas de informações que estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 105 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhas para vários desses sistemas. O CIAF, o SICONV, o CIOP, o CIEST, que tem dados estatais, enfim, é uma lista de quase 2 páginas, e fica claramente disposto que a sociedade civil teria acesso ao sistema desde que cumprisse ali as formalidades do cadastramento. Eu vi o Ministério do Planejamento negar essa informação ao presidente Marcos Vinícius da OAB. Isso tem praticamente um mês. Eu espero que a OAB recorra, porque é uma vergonha que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não esteja sendo cumprida e essa resposta tenha sido dada justamente à OAB. Então, isso me parece, quer dizer, ainda uma odisseia. Nós vemos aqui Câmara e Senado, por exemplo, prestando informações sobre salários de uma forma absolutamente indevida, no meu modo de entender. Quer dizer, eu tenho que consultar funcionário a funcionário. Quer dizer, o objetivo de se divulgar nome, cargo e salário dos funcionários era você até poder fazer análises, comparações, quanto é que ganha uma taquígrafa aqui, quanto é que ganha uma taquígrafa no judiciário, você poder tentar fazer ou sugerir uma nova estrutura de cargos e salários. Não é só a curiosidade de saber um nome. E aqui, ou no Senado, nós temos que fazer o seguinte, eu me cadastro, eu presto uma porção de informações minhas, não é? Para saber quanto ganha um funcionário. Se eu quiser saber quanto ganha um segundo funcionário, eu tenho que preencher um novo cadastro. Não é? E essas informações minhas, pessoais, vão parar no servidor, que eu estou querendo saber quanto ganha. Então, eu cheguei à conclusão que eu estou prestando mais informações minhas do que aquelas que eu vou receber do servidor, por incrível que pareça. E o sindicato defende isso, porque não entendeu até hoje que o funcionário público é um funcionário do Estado. Então, quem paga o salário do funcionário público somos todos nós, somos contribuintes. Isso, se nós formos fazer uma comparação com a iniciativa privada, qual o dono de empresa ou a diretoria de empresa que não sabe quanto ganha um servidor? Então, eu acho que nós precisamos vencer esses obstáculos. Ainda em relação à Lei de Acesso à Informação, vejam que o próprio Supremo Tribunal Federal não regulamentou a Lei de Acesso à Informação. O Supremo não regulamentou a lei. E alega que já existe uma minuta que está na Comissão de Regimento, mas ainda não foi aprovada. Então, nós até estamos pretendendo, junto à OAB, sugerir que esse assunto seja remetido para o Conselho Nacional de Justiça, porque eu entendo que o tempo dos nossos ministros do Supremo esteja sendo pequeno para poder avaliar essa regulamentação, mas essa regulamentação, a meu ver, é essencial. Bom, acho também que seria importante, já que estamos falando de leis, que essa casa, deputado, votasse cerca de 130 ou 140 projetos de lei. O deputado Praciano aqui tem essa relação sempre atualizada, não é? 380 já. Já são 380, né? Projetos que estão ligados à corrupção. Quer dizer, em junho do ano passado, eram 345, né? Eram 145, sendo que 109 na Câmara e a diferença no Senado. Bom, então agora me parece que a lista de projetos, né, que estariam associados ao combate à corrupção, ela inclusive já cresceu. E acaba que não entram em pauta, infelizmente não entram em pauta. Então, a minha impressão aqui, já ao finalizar, cumprindo esses 10 minutos, era de que a sociedade civil ela pode muito mais do que ela própria imagina, inclusive sem uma carteirinha partidária. Essa é a minha experiência. Eu faço questão de não me filiar, não que tenha aversão à política, mas justamente porque entendo que talvez seja uma demonstração de que o cidadão pode e consegue muito, simplesmente mesmo sem uma carteira, uma carteira, uma assinatura partidária. Eu acho que a sociedade pode muito. A sociedade brasileira esteve adormecida por um longo período, eu diria, em função de uma inflação muito elevada no que diz respeito ao acompanhamento dos gastos públicos, durante muito tempo, mas também em função até dos resquícios da própria ditadura militar, que quase silenciou uma geração. Mas eu acho que essa sociedade está acordando, eu acho que isso está evoluindo, como mostraram as manifestações de junho. Eu acho que nós estamos nos despertando para a importância de nós, de fato, acompanharmos a gestão pública nos seus diversos
diversos aspectos. Eu acho, então, que nesse caso, e eu concentrei a minha fala especialmente nessas duas leis, acho que cabe a todos esses órgãos envolvidos, inclusive a começar pelo Ministério da Fazenda, porque a Lei Complementar 131 é uma emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também ao Ministério Público, aos Tribunais de Contas, enfim, à própria sociedade, à imprensa, a tentar fazer com que essas leis, elas efetivamente entrem em vigor. Porque, caso contrário, e para terminar, eu me lembro da frase que dizia Montesquieu: quando vou a um país, não procuro saber se lá existem boas leis, porque boas leis existem por toda parte. O que procuro verificar é se as leis que existem são efetivamente cumpridas. Muito obrigado. Muito bem. Meus cumprimentos, doutor João, pelas suas lúcidas, oportunas ponderações. Dizer que, além da presença aqui, essa nossa reunião está sendo filmada e vai ser transmitida pela TV Câmara. E no segundo seminário que vamos fazer, diversos estados já solicitaram que replicássemos esse seminário nos respectivos estados. O próximo será em São Paulo, agora em maio. Nós vamos mudar a ordem. Vamos seguir a sua sugestão. O controle social não será o último, não. Né? Será colocado mais à frente. Bom, passamos agora a palavra à doutora Rogéria Gerimec, que é responsável por compliance do Serasa Experian. Segundo meu irmão, é a pessoa que mais entende de compliance do Estado de São Paulo. Vamos lá. Será que está funcionando? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer muito o honroso convite que me foi feito pelo deputado Mendes Tami, a quem aprendi a admirar, e gostaria muito de deixar aqui clara a minha paixão por compliance, pelo combate à corrupção. Tenho feito disso um mote para a minha vida. Trabalho numa empresa privada, numa multinacional, onde tenho a facilidade de ter vários instrumentos que facilitam muito esse controle. Sou presidente da Comissão de Compliance do IASP, que é um órgão que também está muito ativo no combate à corrupção e à defesa dos nossos interesses, à defesa do nosso país. Gostaria, primeiro de mais nada, dizer que, a meu ver, as ONGs têm um papel importantíssimo na sociedade, um papel relevantíssimo. Elas podem buscar o interesse público sem as amarras que temos que ter, que obrigatoriamente precisamos manter para o Estado. Elas têm essa liberdade e, ao mesmo tempo, elas têm uma, eu vou chamar aqui de pureza d'alma, no buscar esse interesse público, que vai muito além do que qualquer empresa privada poderia demonstrar, até porque a empresa privada está em busca de lucro, não está em busca da satisfação do interesse público propriamente dito, como fazem muitas das ONGs. Qual é o grande risco que a gente vê com relação às ONGs? Muitas vezes, para poderem se manter, elas acabam tendo que colaborar com algumas questões que podem caracterizar, eventualmente, uma lavagem de dinheiro. Nós já vimos alguns escândalos relativos a isso, o que é uma pena, mas nós vimos alguns casos em que era uma ONG voltada à educação infantil e que não tinha ajudado sequer um só aluno. Então, esses casos são exceção, acredito, e são casos que nós temos que combater, porque o grande risco de vender a alma ao diabo é um dia ter que entregar, né? Porque ele seguramente virá buscar. E, ao mesmo tempo, nós temos ONGs que honram a esse país, como nós temos aqui a Marribo, como nós temos a Transparência Brasil, que são ONGs que trabalham fortemente em busca da transparência, no combate à corrupção, fazendo um trabalho importantíssimo de controle social que possibilita que todos nós tenhamos esperança de um país melhor para nós. Nós realmente estamos vivendo dias em que, às vezes, a gente fica se perguntando se há uma saída para todos nós que aqui estamos, que deixe com que nós tenhamos, que voltemos a ter orgulho do país em que nós vivemos, que possamos ter orgulho das instituições que aqui temos. Fiquei muito feliz de fazer parte disso, eu estou envaidecida
deputado, por poder fazer parte desse movimento, por poder fazer parte do movimento capitaneado pela GOPAC, porque é um movimento importantíssimo para nós como cidadãos, independentemente da função de cada um, independentemente de para onde nós iremos assim que findar esse seminário, que foi brilhante. Nós temos que ter a esperança de um mundo melhor. Para isso, nós contamos com as instituições, nós contamos, sim, com a Câmara dos Deputados, com o Congresso Nacional, com as ONGs, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Imaginamos que, se todos nós unirmos as nossas forças para que a gente combata efetivamente a corrupção em busca de um país melhor, todos nós teremos a ganhar e, principalmente, os nossos filhos, os nossos netos, que terão um país melhor para viver. Eram essas as minhas considerações. Peço desculpas que eu tenho que me ausentar, porque tem um avião me esperando e 2 baixinhos lá em casa, para quem eu prometi que estaria lá essa noite. Muito obrigada. Agradeço a sua participação e, na sequência, convido o doutor José Chisotti, presidente da organização Amarribo, Coalizão contra a Corrupção. Para encerrar, depois, a Natália. Obrigado. Natália, senta aqui. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite do deputado Mendes Tame para participar desse congresso, praticamente, do GOPAC, e quero fazer de uma maneira muito sucinta, porque eu acho que o prolongamento do conclave chegou a um ponto de saturação. Eu só quero falar algumas coisas sobre a Amarribo e as consequências da criação da Amarribo, que hoje nós estamos sofrendo, porque nós éramos um grupo de filhos de Ribeirão Bonito que resolveu voltar para a sua cidade para fazer alguma coisa de bom para a cidade. Chegando lá, encontramos um prefeito corrupto. E aí nós vimos que a melhor forma de nós ajudarmos a nossa cidade era tirando esse prefeito. E esse prefeito, abrimos um processo de cassação contra ele, certo? E conseguimos tirar do poder através da população da cidade, que participou do nosso movimento, foi para a praça pública, nós convocamos a população, não foi um movimento deste grupo, apenas desse grupo. Ele coordenou esse movimento de combate à corrupção na nossa cidade. Nós não sabíamos. O prefeito anterior da cidade havia feito uma calamidade em termos de corrupção. Hoje, eles respondem a 14 processos, sendo 11 de improbidade administrativa e 3 criminais. Né? Em todos eles, ele foi condenado, em todos. E ele é um fiscal de renda, não é um analfabeto, não, é uma pessoa lustrada. Certo? E o que aconteceu? Imagina, ele, nessas últimas eleições, depois de ter todas essas condenações, nas eleições, ele lançou a mulher dele como candidata a prefeito de Ribeirão Bonito. É incrível, né? Porque, evidentemente, com essas condenações, quem vai executar as condenações, os processos em que ele foi condenado, vai ser a esposa dele, a mulher dele. Então, inclusive, nós já estamos pensando desse movimento da ficha limpa, incluir a hipótese de que aquele prefeito que já houver sido condenado, certo? Em processos, até nem precisa ser de segunda instância, como este caso, certo? E que não possa candidatar os seus, a sua mulher
e nem ascendente e descendente. Também nos mesmos modos da ficha limpa. Porque, veja, isto para nós é uma coisa impensável de se candidatar a mulher de um prefeito que tem todas essas condenações. Bem, nós, com esse nosso movimento, criamos uma dificuldade tremenda para nós. Por quê? Porque o Brasil inteiro ficou sabendo, através da imprensa, da nossa atuação. E aí todo mundo, todo o município veio pedir socorro para nós. E nós não tínhamos capacidade de atender. Nós recebemos, em questão de, acho, 15 dias, 1000 telefonemas, e-mails inúmeros. Até hoje somos visitados, buscando o seguinte: o que eles podem fazer para a cidade deles. E a grande dificuldade está que eles não têm instrumentos adequados, certo, para fazer. Nós sempre recomendamos que não faça isso individualmente, que se crie uma ONG para combater a corrupção, porque é a melhor maneira de você ter forças dentro de uma cidade, principalmente uma cidade pequena como a nossa, de 12 mil habitantes, que todo mundo conhece. Então, nós criamos aí, hoje tem mais ou menos umas 300 entidades ainda que mantêm relacionamento com a Amarribo. Mas, veja, outras cidades pediram para nós que fôssemos até ela para justamente motivá-las a criar uma ONG, motivá-las a combater a corrupção dentro do seu município, mas nós não temos condições, porque nós temos condição econômica, nós somos um grupo, certo, pequeno de Ribeirão Bonito, que está à frente da Amarribo, que não tem condições econômicas de ir ao município e fornecer elementos para que eles criem uma ONG, certo? E que inicie o combate à corrupção. Uma ONG, para combater a corrupção, precisa, pelo menos, de ter um advogado. É fundamental isso, porque tudo que se faz através do Ministério Público. E o que a ONG faz? A ONG nada mais faz do que representar no Ministério Público os casos para que ele tome as providências, tanto na área de improbidade quanto na área criminal. Então, veja, eu acho que está na hora de a gente começar a repensar esse problema do combate à corrupção. Eu acho que precisamos auxiliar os municípios, não sei de que forma, a criarem ONGs que cuidem de combater a corrupção nos seus municípios, porque é a única maneira que nós temos. Porque ali perto da nossa cidade, nós temos Araraquara, Jaú, São Carlos, ninguém se mexeu para formar uma ONG. Será que lá não existe corrupção? Evidente que existe corrupção. E, às vezes, nós temos embate, inclusive, com o Ministério Público, porque, às vezes, formulamos representação em que, evidentemente, existe a corrupção latente e eles não abrem o processo de improbidade. Nós temos que recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público para forçá-los a abrir o processo de improbidade, o inquérito primeiro e depois o processo de combate à corrupção. E a grande dificuldade da Amarribo é que ela está completamente sem recursos para auxiliar esses pedidos que vêm de todo o Brasil, né? Nós estamos tendo uma dificuldade, porque quem mantém a ONG e a Amarribo, na realidade, somos nós, o Conselho, certo? A diretoria e alguns gatos pingados lá de Ribeirão Bonito. Né? E veja, nós agora estamos numa coalização com a Transparência Internacional, mas a Transparência Internacional ela não dá recurso nenhum para a sobrevivência. Esse é o grande problema. Eu não sei, mas eu creio que a Transparência Brasil deve ter falado para a Transparência Internacional: olha, eu tenho recursos suficientes para me manter aqui, porque, veja, eles não mandavam provavelmente recursos para vocês. E, ao contrário, pedem recursos. Nós não temos condições de fazer isso. Bom, eu só quero trazer para vocês
esse problema da nossa dificuldade da Amarribo, mas nós estamos lá, ferrenhos com a nossa ONG, continuamos fazendo tudo que nós propusemos. Agora mesmo nós entramos com uma representação contra o presidente da Câmara. Diga-se de passagem que a Amarribo caçou em Ribeirão Bonito 2 prefeitos e 7 vereadores. Nesse período, nós começamos praticamente em 2000. Né? Então, é um número elevado. E estamos agora, inclusive, tentando novamente, certo, a processar, certo, esse candidato que já foi várias vezes condenado. E ainda mais, quando nós, por ocasião das eleições, um dos nossos diretores foi soltou uma circular na cidade pedindo para não votar nele por causa dos antecedentes dele, certo? E que provavelmente estava lançando a mulher para se proteger das execuções judiciais que a deveriam de vir. Você sabe que eles entraram com um pedido, certo, de injúria e calúnia à mulher do... E o Ministério Público de Ribeirão Bonito aceitou, e ele dizendo as razões, certo, por que não se deveria votar nela, que isso é um exercício pleno de liberdade de expressão, que ele poderia, evidentemente, se pronunciar nesse sentido. E estamos lá agora, não só nos defendemos, como estamos entrando com o habeas corpus. Então, você vê a dificuldade que tem uma ONG como a Amarribo de se manter, certo? Não só economicamente, mas de se manter também administrativamente e juridicamente. São essas palavras que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Que beleza. O senhor é um orgulho tê-lo como uma pessoa que percebeu o poder que cada um tem de poder influir na escolha dos candidatos, mostrando, e, acima de tudo, o trabalho que vocês vêm fazendo, acho que começou na década de 90, né? 99, né? 99 começou. Então, mostra que quando há informação, a informação gera formação. Você não pode querer que o povo brasileiro vote bem sem conhecer nada, não sabe nada e quer que automaticamente acerte, não acerta. Agora, se há informação, se há métodos, fizeram uma cartilha, foi muito procurada, né? Cartilha é disputada, essa cartilha da Amarribo, e ajuda tanta gente. Deputado, a criar sua... é o único instrumento que nós temos para oferecer quando pede socorro para nós, é a cartilha. Nós mandamos uma cartilha e falamos para ele, olha, veja como nós combatemos. Está ótimo, já é uma grande contribuição. E, por último, queríamos ouvir agora a participação da doutora Natália Paiva, pela ONG Transparência Brasil, que tem feito tão bons trabalhos também no combate à corrupção. Gostaria primeiro de agradecer ao deputado pela iniciativa, pelo convite, claro, cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar a todos. Bem, eu creio que a melhor maneira de abordar esse tema, o tema que nos foi proposto, o papel do terceiro setor no combate à corrupção, falar um pouco do trabalho da Transparência Brasil, que há 15 anos está nessa luta ferrenha. Primeiro, é bom explicar que o trabalho da Transparência Brasil tem 2 fronts, digamos assim, 2 fronts de batalha. O primeiro é o monitoramento das instituições públicas. O outro é uma espécie de advocacy, quer dizer, a gente promovendo o debate, defendendo mudanças, enfim, em questões institucionais relevantes. Então, vou primeiro falar um pouco o que a gente entende por monitoramento e como que a gente faz esse monitoramento. Bem, acreditamos que monitorar a integridade das instituições ocorrem de 2 formas. A primeira, mais óbvia, que é um tema aqui que a gente está falando, que é vigiar atos de corrupção, quer dizer, o abuso de uma função pública para fins privados. Mas tem uma segunda, que parece menos óbvia, ou pelo menos se fala menos, que é vigiar o desempenho e a competência dos agentes que lidam diariamente com a administração pública. Então, a gente tenta fazer sempre o monitoramento desses 2 fatores. Dessa maneira, a Transparência Brasil sempre faz uso de informações oficiais, quer dizer, a gente não investiga, a gente faz uso de informações oficiais que são publicadas nos sítios eletrônicos de todas as esferas de poder.
Então, nosso trabalho é ir lá, coletar, analisar e traduzir essa montanha de dados que vários sites de vários governos publicam em informação que seja inteligível para o cidadão comum, para os formadores de opinião, aqui entendido acadêmicos, imprensa. Nesse sentido, o nosso principal projeto é o excelências.org.br, que eu os convido a visitar. Ele monitora o desempenho e os gastos de cada um dos nossos congressistas, os deputados, senadores. Então, boa parte da informação que a gente publica já tem no site da Câmara, tem no site do Senado. A gente não boa parte dessa informação. Por exemplo, uso de cota parlamentar, votação, emendas, projetos propostos, faltas, enfim, uma gama imensa de informação. Mas né, nas casas, essas informações estão de uma maneira dispersa, às vezes até de difícil entendimento, você não pode comparar, você não pode agregar. Enfim, então, o que nós fazemos? Nós traduzimos essa informação na plataforma mais amigável, quer dizer, você pode navegar pelas fichas de cada um dos deputados, de cada um dos senadores, ver os agregados por partidos, estados, bancadas, etc., e assim você vai poder comparar o desempenho de um e outro, porque se você sabe apenas uma informação acerca de um deputado, você não pode saber se ele está na média, ou se ele tem um desempenho melhor ou inferior. Isso tudo é puxado de maneira automática das casas, quer dizer, sem intervenção humana. E, claro, acaba resultando em informações novas, informações que não tem nos sites originais, como, por exemplo, qual partido tem mais emendas ao orçamento aprovadas, que estados têm deputados que mais faltam, que bancadas, etc. Então, esse tipo de informação que a gente acaba criando pelos agregados, pelas filtragens, não é de interesse das casas legislativas em divulgar. Por isso, eles não fazem. Logo, fica bastante claro, de um primeiro momento, a importância desse olhar externo, né, que é exatamente o papel do terceiro setor, jogar luz sobre informações que não são de interesse dos donos do poder de divulgar. Quer dizer, eles divulgam, você vai ver uma tabela de faltas, mas você não consegue... Você vê o dado, mas você não consegue ter muito mais informação sofisticada a partir dali apenas nas casas legislativas. Então, é o que a gente faz. Então, além de processar esses dados que estão ali oficialmente disponíveis nas casas do Senado, como o Senado e a Câmara dos Deputados, a gente procura também informações em outros lugares para agregar ao perfil. Como, por exemplo, uma informação bastante relevante que a gente faz, mas que os sites das casas legislativas, Câmara e Senado, jamais trariam, diz respeito aos processos que os deputados e senadores sofrem na Justiça, nos tribunais de contas. Então, o que a gente faz? Todas as cortes brasileiras disponibilizam informações processuais na internet, embora a qualidade disso varie muito de corte a corte. Mas, então, o que a gente faz? A gente entra em cada uma delas, procura o nome do político e vai ler o processo, saber do que se trata. Se tem alguma relação com a administração pública, a gente vai lá e agrega ao perfil desse político. Então, é mais ou menos imaginar um perfil de uma rede social, um perfil de Facebook, é o que a gente tem de cada um deles. Então, novamente, nenhum órgão oficial ligado ao governo se daria o trabalho de fazer isso, claro. Então, o que mostra, mais uma vez, o valor e a importância desse trabalho de monitoramento feito por uma entidade, por um órgão externo ao governo, no caso, o terceiro setor, no caso, a sociedade civil, do qual fazemos parte. Outro projeto que a gente tem é o asclaras.org.br, onde a gente puxa informações do TSE, e a gente organiza de tal maneira que você pode filtrar, agregar e verificar doadores, quem são os principais doadores, e o financiamento específico de cada político historicamente. Assim. Então, quer dizer, no começo, há vários anos, há mais de 10 anos, a gente tinha que mandar CDs, mandar ofício, requisitar, baixar, era um processo muito mais demorado. Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil, a gente baixa. No entanto, como as bases do TSE também vêm com vários problemas, demora cerca de um mês até a gente poder agregar a nossa base. Isso pela qualidade da base, mas aí isso é uma outra história. Então, a vantagem da busca nas claras em relação ao TSE, por exemplo, é semelhante ao que ocorre com Excelências, que eu acabei de falar. Ele é melhor de navegar, quer dizer, do ponto de vista do usuário, do cidadão, do formador de opinião, enfim, que vai estar buscando ali, e tem novas camadas de informação que são geradas a partir exatamente da manipulação da informação, né? Quer dizer, desse processamento, já que a gente pode agregar, usar filtros e tal. Por exemplo, no cruzamento, a gente cria várias informações como quanto cada doador deu em cada pleito, custo de voto, gráficos de dispersão relacionando receitas e votação, evolução do dado individual daquele político em diversas candidaturas antes, enfim.
Então, fica muito claro uma conclusão que a gente pode tirar a partir desse material. É a correlação claríssima entre dinheiro arrecadado para campanhas e quantidade de votos. Quer dizer, quem põe mais dinheiro na campanha costuma ter mais votos. Isso fica bastante claro quando você começa a navegar por ali. Isso ocorre em todas as esferas do governo. Isso não daria para ver, por exemplo, numa busca no site do TSE. Um terceiro projeto, para finalizar essa questão do monitoramento, é o Meretíssimos, um outro projeto que a gente tem, onde a gente acompanha o tempo de espera de resolução de processos dos ministros do Supremo. Então, só uma observação, que tanto Excelências como Meretíssimos são inéditos mundialmente, mesmo porque o Excelências é bem específico sobre... traz a novidade de mostrar os processos, né, que é uma coisa também bem específica brasileira. Em relação às claras, outros países têm, como Estados Unidos, Argentina e tal, mas não são muitos que têm. E, como eu falei, um outro front de batalha nosso é o debate público, né? Então, um papel de uma entidade como a Transparência Brasil, como os nossos colegas também da Contas Abertas e Amarribo, é contribuir para o debate público e defender mudanças que nós avaliamos como relevantes para ajudar a mudar o estado de coisas, né? Um dos pontos que nós sempre batemos, estamos sempre falando, diz respeito à transparência, claro, e disponibilização da informação. Então, foi iniciativa nossa, por exemplo, no âmbito ainda do Conselho de Transparência da CGU, tivemos o ministro aqui antes, foi levar ao Congresso a lei de acesso, né? Então, a lei de acesso é um grande avanço institucional, certamente. No entanto, voltando ao que o Gil já tinha falado, é importante mencionar que, 2 anos depois de a lei ter sido sancionada, ainda 7 estados não a regulamentaram, 10 capitais não a regulamentaram. E, se a gente for pensar nos municípios brasileiros acima de 100 mil habitantes, apenas 24% fizeram. E, quer dizer, como sabemos, os municípios são gravíssimos problemas. É uma caixa preta, ninguém sabe como funciona. Então, se a gente vai pedir algum tipo de informação em 76% dos municípios brasileiros acima de 100 mil habitantes, dificilmente encontraremos. Então, esse descumprimento óbvio de coisas básicas da lei de acesso é sistematizado, não é algo pontual, e é uma coisa que o Ministério Público deveria estar agindo de uma maneira mais contundente em relação a isso. A Transparência Brasil também, como já faz parte do Conselho de Transparência da CGU, também faz parte de outros conselhos de transparência de outros governos, por exemplo, no governo de São Paulo. E a gente está sempre exatamente fazendo isso, tentando aprimorar essas práticas de disponibilização da informação. Claro, está muito melhor do que foi no passado, certamente, mas ainda há certos pontos cegos. Por exemplo, uma das coisas que falamos, é a regulamentação do lobby, por exemplo, que existe informalmente hoje, mas ninguém sabe quem se reúne com quem, para tratar de qual assunto, como ocorre em outros países, como os Estados Unidos, para ficar no exemplo. Então, com essa publicização, qual político se encontrou com um representante de qual empresa para discutir qual assunto, poderíamos saber quais setores têm mais proximidades com tais políticos, e, a partir daí, oferir certas conclusões. Claro, né, e uma coisa, as relações não são diretas, mas é uma camada a mais de informações que teríamos. E, claro, além dessa questão de transparência e disponibilização da informação, a Transparência Brasil faz questão sempre de, no debate sobre o tema de corrupção, trazer o problema para essas causas concretas e sistêmicas. Quer dizer, além de comportamentos individuais, de escândalos, de agentes específicos, em São Paulo, nos últimos meses, isso tem pulado, nos interessa pensar essas falhas sistêmicas das instituições, essas falhas que dão margens para que os agentes possam ser corruptos. Então, tendo isso em mente, a Transparência Brasil volta ao que o professor Humberto estava falando no painel anterior, que a principal causa de corrupção hoje, nas diferentes esferas de governo, e não tem a ver com partido, tem a ver como as regras do jogo se dão hoje, é a livre nomeação de cargos comissionados, com essa consequente desmoralização das instituições públicas, que é o foco de monitoramento da Transparência Brasil, inclusive as casas legislativas, inclusive esta casa na qual estamos. Então, assim, porque as barganhas políticas se dão na distribuição de cargos, e uma mudança nesse sentido, acreditamos, seria fundamental para mudar o estado de coisas. Muito bem. Muito obrigado, agradecemos a sua participação e, como dissemos, nós esperamos poder contar com a participação de vocês agora em seminários nos estados. O Brasil não é um país, é um continente. A França é menor que Minas Gerais. Minas é do tamanho da Alemanha unificada. Portanto, vejo, São Paulo tem 32 milhões de eleitores. A Argentina inteira tem 27 milhões. Portanto, nós não podemos ficar presos imaginando que uma regra aqui valha para o Brasil inteiro. Nós vamos tentar reproduzir, dentro do que for possível, este seminário nos estados.
e contamos com a participação de todos. Muito obrigado. Quero convidar o Dr. Jorge para vir aqui agora, Dr. Jorge Zermenho, para o encerramento do seminário, por favor. Muito obrigado. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Por favor. Queria dizer que nós temos uma grande satisfação em poder contar aqui. Tivemos hoje a presença de 2 deputados de El Salvador, Francisco Merino e o deputado Benito Lara, e, acima de tudo, com a presença do nosso ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-senador, embaixador do México na Espanha, Dr. Jorge Zermenho, que representa a Agopac Internacional e que nos brinda aqui não só com a sua presença, com o seu enorme conhecimento acumulado durante esses anos de combate à corrupção, não só no México, mas em todo o mundo. E nos deixou um exemplo aqui, nós gravamos, vamos traduzir para o português, espanhol para o português, e vamos publicar a sua palestra de hoje, e o convidamos agora para fazer o encerramento deste seminário. Pues muchas gracias, diputado Méndez, y felicitar a todos los que han participado en estos paneles, en esta magnífica discusión sobre un tema que nos es común. Cuando escucha uno la problemática que se plantea de Brasil, de otros lugares, pues encontramos denominadores comunes, sobre todo en países hermanos, en países que compartimos historia, que compartimos cultura, que compartimos sangre y muchas cosas que finalmente pues parece que está uno escuchando los problemas que no son comunes. Pero me parece también que hay la mejor voluntad, y este capítulo de Agopac aquí en Brasil pues habla de esa voluntad firme de proponer y de generar esta conciencia de que hay que combatir la corrupción en todas sus formas, de que hay que hacerlo atacando las causas más que los efectos, de que hay que revisar legislación para que se cuente con mejores herramientas, pero también de generar una conciencia ciudadana para que todos seamos copartícipes y mejorar finalmente los aspectos que tocan a lo que es público. Lo público tiene que ser público. Alguien decía hace muchos años que para curar algunas enfermedades como la lepra, pues decían que tenía que ser al sol y al aire. Y yo creo que los gobiernos que manejan recursos que son de los ciudadanos, pues tienen que hacer las cosas con esa transparencia. Al aire libre, lo público tiene que ser público. Yo los felicito, ha sido, me parece, un ejercicio excelente, me parece que vamos avanzando y estos ejercicios, estos seminarios que se van dando en distintos países, pues compartimos experiencias. Nadie tiene toda la verdad completa, nadie tiene las mejores herramientas, pero el compartir experiencias positivas, exitosas de otros países, sobre todo en este ámbito de quienes son legisladores, de quienes tienen la posibilidad de llevar a cabo cambios que son herramientas que sirven a los gobiernos, que sirven a la sociedad, pues finalmente estamos actuando en beneficio de un mundo que queremos mejor, de una actividad pública como es la política, que tiene que partir de bases éticas, que tiene que tener ese fundamento necesario de dignificar la actuación pública a través de una mejor actuación de los políticos
de los servidores públicos para que la gente crea en la política, para que la gente crea en sus gobernantes, para que sepan que hay gente que se identifica con el ciudadano, que entiende su problemática y que quiere mejorarla. De veras los felicito, este ha sido un excelente seminario y pues muchas gracias a todos. Queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, dizer que nós queremos realmente fazer um pacto contra a corrupção, um pacto com a participação da sociedade, controle social, como o Dr. Gil falou também, um controle interno, fortalecer as instituições brasileiras, aprimorar e atualizar a legislação para que nós tenhamos instituições fortes e uma legislação adequada. Não adianta ter uma sem a outra, precisamos das duas. E, acima de tudo, a consciência popular. Um povo que fique indignado quando perceber que uma parte dos recursos públicos que poderiam ser encaminhados para melhorar a vida das pessoas vai para o bolso de poucos. E também fique indignado quando, às vezes, um ato de corrupção causa mais do que uma falta de recursos para a saúde, para a educação, para a segurança, para a habitação, para a mobilidade urbana. Quando um ato de corrupção permite o funcionamento irregular de um estabelecimento público, de uma boate, de um estabelecimento que seja um shopping, de uma igreja, irregulares e que pode ocasionar, por falta de segurança, por não ter cumprido normas básicas, ter atropelado essas normas básicas para o seu funcionamento com base na corrupção de um funcionário corrupto, possa colocar em risco a vida, a segurança das pessoas que estão dentro desses estabelecimentos públicos. Portanto, não há limites para medir o mal que a corrupção pode causar, o tamanho desse malefício que corrói toda a extensão, mais do que da democracia, da vida em sociedade. E, portanto, tê-los conosco aqui nesse pacto reforça o nosso entusiasmo, a nossa vontade, a nossa perseverança para encontrar fórmulas corretas, fórmulas eficazes, baseadas no conhecimento científico e sistematicamente adquirido, na experiência daqueles que estão vivendo esse problema há tanto tempo, para formular leis melhores, leis que nos ajudem a alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado por tudo. Nossos cumprimentos de uma forma muito especial ao Dr. Jorge, que pedimos seja o portador a toda a diretoria da Agopac Internacional do nosso abraço e do nosso eterno agradecimento. Muito obrigado.